Olá, pessoal. Eu sou a professora Isadora Lazarete, aqui do Magistrar. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Civil. E o tema da aula de hoje é respostas do réu, tá? As respostas do réu, elas são o coração da defesa processual. E dominar esse tema, ele é fundamental, né? A OAB tem cobrado muitas questões que envolvem as respostas do réu, né? Questões que envolvem contestação, reconvenção. É uma aula fundamental também para arrasar na segunda fase, né? Então, estejam aí com os seus códigos de processo civil em mãos e vamos trabalhar com os artigos que mais caem na prova da OAB. Bem, quando a gente fala em respostas do réu, né, a gente precisa recordar que no sistema processual civil brasileiro, né, o réu ele possui diversas ferramentas para se defender, né, da pretensão do autor, a depender do tipo de procedimento, né, que está sendo objeto daquela ação, né? Então, o CPC de 2015 ele estabeleceu um regime para as respostas do réu, que ele é concentrado, tá, em um momento processual definido, de forma que isso fique mais sistematizado, né, mais organizado. Então, as respostas do réu, elas podem ser definidas, né, como uma modalidade de defesa, ou seja, e podem ser ou contestação, podem ser também uma reconvenção, e ainda temos aqui também, né, as exceções, né? As exceções são uma outra forma, né, do réu se opor a determinados aspectos do processo, a respeito da suspensão, do impedimento. Então, cada uma delas possui uma característica específica, né? E as que mais vêm sendo objeto, né, de cobrança em provas, né, são a contestação e a reconvenção, tá? Então, a contestação, ela é uma resposta, né, do réu, uma forma de resposta típica do réu, né? Ela consiste, então, numa peça processual que está prevista lá no artigo 335 do Código de Processo Civil, né? E é onde o réu, ele vai se defender de todos os fatos e dos fundamentos jurídicos que estão apresentados naquela petição inicial. Trata-se, então, de um ato que tem uma natureza processual defensiva, né? Porque qual que é o objetivo aqui, né, dessa defesa do réu? Buscar demonstrar que essa ação tem que ser improcedente, seja ela total ou parcialmente, né? No sentido de se opor ao pedido formulado pelo autor. A contestação, ela não é uma peça obrigatória, né? Então, o réu, ele vai apresentar ela se ele quiser, mas ele terá consequências, né, jurídicas caso ela não seja apresentada. Então, ela é uma peça fundamental, né? Caso o réu ele não apresente essa contestação no prazo legal, ele vai incorrer aí no Instituto da Revelia. Nós veremos daqui mais adiante, né? Mas basicamente aqui vai gerar uma presunção de veracidade daqueles fatos que forem alegados, que estão sendo alegados pelo autor, tá? Embora essa presunção seja relativa, né? Que pode vir a ser afastada, mas é por isso que daí que se extrai essa fundamentalidade, né, da contestação. Então, a previsão da contestação, tá? Lá no CPC, o CPC ele nos diz que o réu ele poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, tá? Então, esse aqui é o prazo legal, tá, para apresentar a contestação. E como que a gente conta esse prazo? A partir, né, da citação válida. Então, a triangulação processual ela vai ocorrer, né, no momento que o réu for citado, né? Esse prazo de 15 dias, ele é peremptório, pessoal, então ele não se prorroga e ele também é preclusivo, né? Por quê? Porque uma vez perdido, não vai mais ter o direito de contestar, né? Então, é importante lembrar desses dois aspectos, por conta das consequências jurídicas da não apresentação da contestação ou, né, da prestação dela fora do prazo assinalado de 15 dias a contados da citação. Como que a gente conta esse prazo, tá? Então, no primeiro momento, né, esse prazo vai ser contado da audiência de conciliação ou da última sessão
né, de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer, ou também quando não houver uma autocomposição. Então, a audiência de conciliação, ela vai ser um marco aqui que define o início do prazo. Então, não obtido, por exemplo, um acordo lá na audiência de conciliação e mediação, inicia-se o prazo, né, para que o réu apresente a contestação. Tá? Geralmente aqui, inclusive, esse é o caso mais comum, né, porque é a regra geral que após a citação, haja a designação da audiência de conciliação e mediação, caso as partes não tenham se oposto à sua realização, né, para depois caso não seja possível realizar uma autocomposição nessa audiência, seja então iniciado o prazo contestacional. Tá? Também tem a segunda situação, que diz respeito à data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação. Ou seja, o prazo da contestação, ele pode iniciar a partir da data que for feito um pedido, né, protocolizado em juízo, de cancelamento da audiência de conciliação e mediação pelo réu, né? Quando ele está se manifestando, quando ele manifestar desinteresse na autocomposição, porque ele pode se opor, né? Ele pode dizer, não quero fazer essa audiência de conciliação e partir direto para a defesa. Né? Se a parte autora também se dispensar a realização dessa audiência de conciliação, ela não precisa ser designada. E nos demais casos, né, vai seguir as regras lá do artigo 231 do CPC, né, conforme o modo de citação. Então, por exemplo, se for uma citação que aconteceu por meio de aviso de recebimento, o prazo para contestar vai ser contado da data da juntada do aviso de recebimento no processo, né? Ou se for, por exemplo, uma citação que foi cumprida por meio de uma diligência de um oficial de justiça. Então, o prazo para contestar ele vai ser a partir da juntada do mandado cumprido aos autos. Então, né, tem que verificar no caso concreto qual que é a situação para verificar quando que vai começar a contar essa contestação, o prazo para essa contestação. Então, a princípio, essas três hipóteses, né, elencadas no artigo 335, tá? É importante também a gente lembrar a regra aqui, tá, do litis consórcio passivo, tá, que está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 335. Por quê, pessoal? Porque o litisconsórcio passivo, nesse caso aqui, que há, tá, o pedido de cancelamento, que é a hipótese que o parágrafo nos traz aqui, tá, com base no parágrafo 6º do artigo 300, do artigo 334 do CPC, vai ter uma regrinha especial aqui. Então, para o caso do pedido de cancelamento, tá? Porque nesse caso, cada réu vai ter o seu próprio prazo, né? Então, contado da data da apresentação desse pedido de cancelamento, que vai se iniciar, então, o prazo para contestação, tá? Ou seja, para cada um dos réus. Então, não vai ser um prazo comum aí, tá? Então, vai depender da data que cada um fez esse pedido de cancelamento da audiência. Enquanto que o parágrafo 2º, ele me traz aí a regra, né, específica para quando o autor desiste da ação em relação àquele réu que ainda não foi citado, no caso dele, desconsórcio passivo, né? Então, nessa hipótese que há desistência da ação pelo autor, o prazo para resposta vai ser da data da intimação da decisão que homologar a desistência, tá? Então, muito cuidado com essas duas situações aqui que envolvem a contagem do prazo da contestação. O que a gente precisa alegar na contestação, né? Qual que é o conteúdo dessa defesa? Então, a gente vai trazer aqui o artigo 336, tá? Que vai me trazer aí o que o réu tem que expor nessa contestação, tá? E aqui, pessoal, é muito importante lembrar, tá? Que esse artigo, ele nos traz aqui o princípio da eventualidade. Por quê? Tá, pessoal? Porque também é conhecido como princípio da preclusão consumativa, tá? O réu, ele deve apresentar todas as matérias de defesa que ele tiver de uma só vez, tá? Sob pena de preclusão.
Então, é isso que o artigo me diz, que incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, ele precisa se opor contra razões em relação às alegações de fato, às alegações de direito, né? Ele ainda também precisa indicar quais as provas que ele pretende produzir, tá? Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre o ônus da impugnação especificada, tá? Que diz respeito também a essa questão que envolve a alegação, né? E a oposição em relação a todos os fatos que constam e fundamentos que constam ali naquela petição inicial, tá? A contestação, ela tem além de observar o princípio da eventualidade, né? Ele, e no sentido de apresentar todas as matérias de defesa, é também o momento que o réu vai alegar as preliminares de mérito, tá? Onde ele vai indicar que aquela petição inicial, que aquele processo que ele está recebendo ali para se defender, para contestar, ele contém algum vício, né? Algum tipo de problema processual, né? Um vício processual, que é uma preliminar, para verificar se essa preliminar ela prejudica, né, a análise do mérito. Por quê? Porque justamente é esse o nome, né? Para verificar, ela é preliminar porque ela questiona se o processo pode prosseguir para depois discutir se o autor tem ou não direito, né, no seu pedido, ou seja, o pedido de mérito, né? Então, as preliminares, elas estão previstas lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, e esse artigo ele é fundamental, tá, para a gente conhecer essas preliminares. Então, antes de discutir o mérito, incumbe ao réu alegar as preliminares de mérito. E as preliminares de mérito estão previstas nos incisos do artigo 337, tá? Nós vamos destrinchá-los nesse momento. Então, olha só. O primeiro deles diz respeito à inexistência ou nulidade de citação, tá? A primeira preliminar aqui. A citação, como já mencionado, né? Ela é o ato processual que vai chamar, né, o réu para integrar essa relação processual, formando a triangulação do processo. Então, é o momento que se dá conhecimento a esse réu, né, dessa demanda em andamento, para que ele possa exercer o seu direito de defesa. E quando há uma nulidade de citação aqui, né, ela ocorre quando algum requisito da citação ele não foi observado, né? Ou a citação não observou as formalidades legais essenciais, de modo que isso pode prejudicar o direito de defesa, tá? Como exemplo aqui, realizar a citação na pessoa diversa daquela que deveria receber aquele instrumento, realizar a citação por edital sem que haja o esgotamento dos meios de localização do réu, né? Ou uma própria citação, né, realizada via postal, que não é recebida pelo próprio réu, ou que é enviada em endereço que ele não reside mais e outra pessoa que recebe. Então, aqui é uma questão que envolve ou até o fato de não ter havido a citação, né? Da parte não ter sido citada para contestar. Então, nesse caso aqui, é uma das preliminares que é possível arguir, né? Para que isso para apontar para o juiz que existe aqui, né, uma nulidade de citação e que deve ser observado, tá bem? O próximo inciso diz respeito à incompetência absoluta ou relativa, né? Então, a gente tem aqui as duas hipóteses de incompetência, né? A incompetência absoluta, que pode ser em razão da matéria, que pode ser em razão do valor, né? Que pode ser em razão aquela incompetência funcional, e ela pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, em caso de uma incompetência absoluta, né? Ela pode ser conhecida, inclusive, de ofício, pode ser arguida como preliminar. E a competência relativa, né, que é a competência territorial, ela deve também ser alegada pelo réu na preliminar da contestação, tá? Por quê? Porque se não for alegada, né, na preliminar de contestação, diferentemente da incompetência absoluta que pode vir a ser alegada posteriormente, a incompetência relativa, pessoal, ela prorroga o foro, ou seja, haverá prorrogação dessa competência, tá? Então,
porque nós não temos mais no processo civil o instituto da exceção de incompetência. Então, não confundam aqui, tá? Um exemplo clássico aqui é o ajuizamento de uma ação, tá? No foro do foro do domicílio do alimentado, tá? Por uma ação que se pedem alimentos, tá? Então, se isso não for apontado, se não for apontado, né? É possível que haja a prorrogação aqui dessa competência. O próximo inciso, que constitui uma preliminar de mérito, diz respeito à incorreção do valor da causa, tá? Então, lá no artigo 292 do CPC, a gente vai ter um rol de condições para fixação do valor da causa de acordo com o tipo da ação. Então, quando o autor ele atribui a essa causa um valor equivocado, né, considerando que o valor da causa ele vai refletir lá no cálculo das custas, na competência para julgar essa ação, né, no cálculo dos honorários advocatícios. Então, esse valor da causa, se ele for calculado, né, se ele for estabelecido de forma errada, tá? De acordo com o tipo do pedido, ele também pode ser impugnado, e essa impugnação é feita por meio de preliminar. O próximo diz respeito à inépcia da inicial, tá? Que é quando a inicial ela não atende os requisitos do artigo 319 do CPC, tá? Ou quando ela é incompreensível, quando ela contém pedidos incompatíveis entre si, quando da narrativa dos fatos não é possível obter uma conclusão lógica, tá? Alguns exemplos de inépcia aí. A próxima preliminar é a perempção, pessoal. O que é a perempção, gente? A perempção é a perda do direito de ação, tá? Que o autor, a perda do direito que o autor acaba perdendo, né? De propor uma demanda judicial por conta da sua própria inércia, né? Ou da falta de interesse que ele em dar continuidade a um processo, né? Então, ela se difere de outros instrumentos jurídicos, como a prescrição e a preclusão, tá? Por quê? Porque quando o autor ele dá, por exemplo, por 3 vezes, né? Ele dá causa a 3 vezes, né? Que o processo seja extinto por abandono de causa, ele não pode propor uma nova ação contra o réu, contra o mesmo, que tem o mesmo objeto, né? Porque se opera o instituto da perempção, tá? Aqui é importante a leitura do artigo 486, parágrafo 3º do CPC, tá? Que diz respeito justamente a essa hipótese de perempção, tá? A próxima é a litispendência, pessoal. Aqui, a definição de litispendência está aqui no parágrafo 3º do próprio artigo 337, tá? E ele diz que vai ocorrer a litispendência quando vai se repetir uma ação que já está em curso. Ou seja, o autor, ele ajuizou uma ação idêntica à outra que já está em trâmite, né? Com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tá? Então, aqui é o Instituto da Litispendência, que também é possível que seja arguido em sede preliminar. A próxima é a coisa julgada, né? E o conceito de coisa julgada também está previsto aqui no próprio parágrafo 4º, tá? Do artigo 337 do CPC, que diz que a coisa julgada ela vai ser aquela que ocorre quando se repete uma ação que já foi decidida por uma sentença transitada em julgado. Tá? Então, diferentemente da litispendência que se repete uma ação que já está em curso, né? Nesse caso aqui da coisa julgada, há uma ação já decidida por sentença transitada de julgado. Então, uma ação idêntica a outra, ou com o mesmo objeto, né? Das mesmas partes, tá? Porque nesse caso aqui não vai mais ser cabível nenhum tipo de discussão ou recurso, então se operou a coisa julgada, tá? E a conexão, pessoal? A conexão é uma previsão lá do artigo 55 do CPC, tá? Que ela é um instituto jurídico que ocorre quando há uma ligação entre duas ou mais ações, tá? Que envolvem as mesmas partes e a mesma causa de pedir e um pedido semelhante, tá? Então, é, essa preliminar, né, do pedido quando arguida aqui, tá, a conexão, qual que é o pedido, o fundamento dela, né? É que
se reúnam essas ações que contêm as mesmas partes, mesma causa de pedir e um pedido semelhante, tá? Para que elas sejam julgadas conjuntamente, para evitar decisões conflitantes. É importante acrescentar aqui, pessoal, que, embora o CPC traga como preliminar apenas a conexão, nós temos também a continência, tá? A continência, ela tá prevista lá no artigo 56 do CPC, e embora o CPC coloque só apenas conexão, tá? A continência também pode ser utilizada como preliminar de mérito, tá? Então, como que funciona com a continência? Ela ocorre quando um ou mais processos têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Só que o pedido de uma, ele é mais amplo do que o da outra, tá? Então, a gente fala em ação continente e em ação contígua, tá? E a razão para arguir essas preliminares, né, tanto a conexão quanto a continência, é para que, se esses processos existem e estão correndo em paralelo, né, há um perigo de haver aí uma decisão conflitante, né, porque os juízes, eles podem preferir decisões diferentes, e isso não pode acontecer, né? A próxima preliminar é a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. E aqui, né, de forma muito objetiva, vai ocorrer quando há um vício na representação processual. Por exemplo, um menor que figura lá no polo passivo da ação sem a devida representação ou assistência. Ou uma pessoa jurídica, né, que figura em juízo sem estar representado por alguém, pelo seu sócio, pelo seu administrador, pelo seu procurador, pelo seu diretor, né? Essa documentação ela tem que ser documentada, essa representação ela tem que ser documentada. Então há necessidade de comprovar, né, que existem poderes para realizar essa representação, né? Ou então, pessoal, mais um exemplo, aquela petição inicial que ela é protocolada pelo advogado sem estar instruída por uma procuração, né? Quando não for o caso de alegar urgência na sua prestação da procuração, né? Com base lá no artigo 104 do CPC. Então, essa aqui é uma das hipóteses de falta de autorização, defeito de representação ou incapacidade da parte. A próxima é a convenção de arbitragem, né? E ela vai se verificar quando as partes, antes da ação judicial, elas tiverem estabelecido, né, uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral que esteja válido entre as partes, de modo que essa questão ela tem que ser submetida à arbitragem primeiro e não ao Poder Judiciário. Então, o réu, né, havendo esse ajuste de arbitragem entre as partes anteriormente, ele deve arguir a existência de convenção de arbitragem, né, como preliminar, e se acolhida, o processo ele vai ser extinto sem resolução do mérito, para que seja submetido ao juízo arbitral, tá? É, caso essa alegação de convenção de arbitragem não seja feita, tá? Quer dizer que o réu está aceitando a jurisdição estatal, né? Está aceitando o poder judiciário para analisar aquele caso e renunciando ao juízo arbitral, tá? Então, atenção que diz o parágrafo 6º do artigo 337 do CPC, tá? Próximo diz respeito, então, à ausência de legitimidade ou de interesse processual. Por quê, pessoal? Porque, como a gente sabe, né, nós temos como condição da ação, tá, a legitimidade e o interesse processual, tá? Então, quando isso não se verifica no processo, ele pode gerar aí, né, a extinção desse processo sem resolução no mérito, tá? Com base lá no artigo 485, inciso 6 do CPC. Então, quando o autor ou o réu não são as pessoas adequadas para figurar na relação processual, né? Quando tiver um problema aí de legitimidade ativa, de legitimidade passiva, tá? É preciso arguir isso em preliminar, tá? Como, por exemplo, né? Propor uma ação contra uma pessoa que não participou de um negócio jurídico, né? A legitimidade, ela pode ser tanto parcial, né? Quando há, por exemplo, um litisconsórcio, como total. E o interesse processual aqui, né, que decorre das duas dimensões da necessidade e da adequação, tá? Ocorre quando, por exemplo, o autor, ele poderia ter obtido
essa pretensão se tivesse feito um pedido administrativo, por exemplo, tá? Ou a falta de adequação quando o procedimento escolhido não é o adequado para aquele tipo de tutela, para o tipo de pretensão, o tipo de tutela que essa parte está pretendendo em juízo, tá? Como, por exemplo, ajuizar uma ação de execução, né, baseado em um título que não é líquido, certo e exigível. Tá? Então, aqui também há um caso, né, de extinção do processo sem resolução do mérito. O próximo diz respeito à falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. Então, o que quer dizer? Que quando a lei vai exigir uma garantia prévia, tá? E isso não for comprovado, já é possível ser arguido isso em preliminar, visando, então, né, a extinção desse processo. Qual que é o exemplo clássico aqui, né, pessoal? É o artigo 966 do CPC, que diz respeito à ação rescisória, né? Que exige que seja depositado em juízo, né, o valor de 5% do valor da causa, tá? Inclusive, é um requisito de admissibilidade da ação rescisória. Então, quando isso não for observado, né, temos aí uma hipótese para arguir uma preliminar. E o próximo inciso diz respeito à indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Então, quando o autor ele não faz jus à gratuidade da justiça, né, o réu possui elementos de prova que comprovam, né, que demonstram claramente a inexistência dessa hipossuficiência, é possível impugnar a concessão do benefício da gratuidade da justiça por meio de uma preliminar de mérito, tá? Então, agora a gente vai, eu quero só destacar aqui a questão que diz respeito à impugnação especificada dos fatos, tá, pessoal? Só fazendo um adendo aqui, que para os casos, tá, que estão previstos aqui como preliminares de mérito, tá, dos incisos, com exceção da incompetência relativa e da convenção de arbitragem, né, essas são matérias que o juiz ele pode conhecer de ofício, né? Então, com exceção da incompetência relativa e da convenção de arbitragem, né? Então, elas podem, essas matérias aqui, elas podem verificar se de ofício pelo juiz, né? Que pode extinguir o processo sem resolução do mérito nesse sentido. Já a questão que envolve a convenção de arbitragem e a própria alegação de incompetência relativa, elas precisam ser arguidas pelo réu obrigatoriamente em preliminar, sob pena daí sim de preclusão, tá? No que diz respeito à impugnação especificada dos fatos, tá? Quer dizer que o réu, ele tem a obrigação de se manifestar sobre todas as alegações de fato constantes na petição inicial. Porque se ele não fizer isso, vão ser presumidas verdadeiras as não impugnadas, com três exceções, né? A primeira delas, tá? Quando não for admissível, quando não é admitida a confissão nesse caso, né? A exemplo de um direito indisponível, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar uma substância do ato, tá? Uma escritura pública, por exemplo, e quando estiver em contradição com a defesa, considerada no seu conjunto, tá? Ou seja, os fatos, aqueles fatos ali estão em contradição com a defesa, né? Com os documentos também, né? Considerando essa ação em conjunto aqui. Aqui, pessoal, a gente está falando do ônus da impugnação especificada, tá? E a gente tem uma exceção aqui, tá? Uma exceção que está prevista no parágrafo único, que ela não se aplica ao defensor público, ao defensor dativo, certo? E também não ao curador especial, né? Porque nem
nem sempre vai ser possível impugnar todas as alegações de fato, né? Principalmente nesses casos da Defensoria Pública, do defensor dativo e do curador especial, que eles são nomeados para fazer aquela defesa, tá? Então, a gente tem aqui também, pessoal, a possibilidade de realizar novas alegações após a contestação, mas isso é algo muito restrito, tá? Então, o artigo 343, ele regulamenta isso, tá? No sentido de que, após a contestação, ele não pode alegar toda e qualquer matéria, né? Por isso, essa restrição aqui. Então, só vai ser lícito ao réu deduzir novas alegações quando, né, estiverem relativas a direito ou a fato superveniente, né? E o que quer dizer esse direito ou fato superveniente? É algo que aconteceu depois da contestação, né? Então, imagine, por exemplo, que durante o processo, após a contestação, uma nova lei é promulgada e vai afetar diretamente aquele caso, né? É publicada uma tese vinculante, tá? Ou então, se competir ao juiz conhecer delas de ofício. Essas alegações que o juiz poderia conhecer de ofício, né? Então, são essas alegações que o juiz teria o poder de analisar por conta própria, mesmo que as partes não tenham alegado, tá? Aqui a gente pode colocar como exemplo as condições da ação, a prescrição, né? Nulidades, como alguns exemplos, tá? E, por fim, a terceira hipótese, né, quando houver expressa autorização legal, né? Então, quando por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, existem algumas situações específicas que o próprio Código de Processo Civil, ele permite, né, que certas alegações possam ser feitas em qualquer momento do processo, tá? A exemplo de uma prescrição, tá? Ou da alegação de um uso capião, em ações possessórias. Então, são alguns exemplos que é possível, se verificar essa situação. O artigo 344, ele vai trazer aí para gente a revelia. Tá? E o que é a revelia? Então, a revelia é um instituto jurídico, né? Uma consequência, tá? Da não apresentação da contestação pelo réu. Então, se o autor propor uma ação, o réu não contesta ela, né? Ele vai ser considerado revel. E o que isso quer dizer? Que vão ser presumidas verdadeiras as alegações de fato que foram formuladas pelo autor. Então, o caso prático aqui, tá? O João, ele move uma ação de cobrança contra a Maria, tá? E quer que ela seja condenada, né? A efetuar o pagamento de R$ 10.000. E aí, a Maria é citada em não contestação, tá? Então, a Maria, ela vai ser considerada revel, né, em relação aos fatos alegados pelo João, né? Digamos que ele diga aqui que a Maria deve ele desses R$ 10.000 por conta de um empréstimo que foi realizado lá em 2023. Então, a existência dessa relação vai ser considerada verdadeira. A data desse empréstimo, o valor, vão ser presumidos verdadeiros. Por quê? Porque ela não contestou essa ação, tá? Mas nós temos algumas exceções, tá? Que essa presunção de veracidade das informações, ela não vai produzir efeitos nas hipóteses previstas no artigo 345, que é o caso quando quando haverá uma pluralidade de réus, né? E algum deles contestar a ação, ou então, nesse sentido, né? Uma ação de cobrança, ela é ajuizada contra o Pedro e o Paulo, tá? O Pedro não contesta essa ação, ou seja, ele é revel, mas o Paulo apresenta a contestação, tá? A defesa do Paulo vai atingir o Pedro, né? Então, vai proteger o Pedro também, de modo que não vai haver a revelia. Ou quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, né? Aquelas matérias de direitos que não podem ser renunciados. Tá? O exemplo aqui é a investigação de paternidade, né? Por exemplo, então,
ainda que o pai dessa criança não conteste a ação, né? Embora a gente tenha a questão que envolva a paternidade presumida, né, por conta dessa questão do exame de DNA, mas ainda assim o juiz deve analisar aquelas provas que estão nos autos, tá? E também quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, né? Quando a lei exige um documento específico e ele não foi juntado no processo, tá? Um exemplo, né? Proceder uma ação de despejo por falta de pagamento, sem juntar ali o contrato de locação, tá? Falta aí uma prova essencial, né? E por fim, quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Aqui, pessoal, é quando os fatos alegados, eles mesmo contradizem com as provas que estão juntadas nesse processo. Então, imagine uma ação que o autor alega que o réu lhe deve R$ 1 milhão, mas ele apresenta apenas uma nota promissória de R$ 100, né? A gente não... E nada mais. É uma alegação inverossímil diante da prova que está sendo apresentada ali naquele processo, tá? E a reconvenção. O que é a reconvenção, pessoal? A reconvenção, ela é, na sua essência, tá? Um pedido do réu contra o autor que vai ser formulado, tá? Juntamente com a contestação. Então, não é uma simples defesa, ela tem um caráter aqui de ação autônoma, né? Embora ela tenha um caráter incidental, né? Vai tramitar junto com a ação principal. Então, vocês têm que pensar na reconvenção como um contra-ataque, né? Enquanto que na contestação o réu se defende das alegações do autor, do pedido que ele faz inicial, na reconvenção o próprio réu toma uma iniciativa e ele apresenta suas próprias pretensões, buscando uma tutela jurisdicional a seu favor, tá? Mas aqui é importante a gente recordar que existem alguns requisitos, tá? Que estão aqui no próprio caput do artigo 343. Então, o primeiro deles, tá, é a conexão. Então, esse aqui é o principal ponto-chave, pessoal, da reconvenção. Por quê? Ela precisa ter conexão com a ação principal e com o fundamento da defesa, um vínculo entre um pedido do autor e o pedido do réu nesse caso, né? Porque seja pela causa de pedir ou pelo pedido, né? Então, imagina que nós temos aqui uma ação de cobrança, né? Que o réu ele pode reconvir solicitando a declaração da quitação da dívida ou a indenização pelos defeitos no produto que originou aquela dívida, tá? Desde que conexas com a ação principal, tá? Então, precisa também ser o mesmo processo, né? A reconvenção ela vai ter que ser apresentada dentro do mesmo processo, que o autor ajuizou a ação, para otimizar a atividade jurisdicional, né? Ter celeridade também. O juízo tem que ser competente para julgar essa reconvenção. Então, quando houver uma incompetência dos juízes, né? Que está julgando a ação principal e aquele que vai analisar a reconvenção, a gente também não consegue, não se procede nesse caso aqui a reconvenção se não for observada a regra aqui da competência do juízo, tá? Daí, nesse caso, ela não vai nem ser admitida. E também temos a forma, tá? Que quer dizer a forma, né? A forma, no caso que ela tem que ser feita dentro da peça, né? Na própria peça, tá? No sentido de colocar lá um tópico da reconvenção, tá? Que vai ter também um pedido próprio. É importante lembrar aqui, pessoal, para não confundir as diferenças da reconvenção com o pedido contraposto. Tá? O pedido contraposto é um instituto lá do Juizado Especial Cível, tá? Então, a reconvenção ela é um instituto mais genérico, que é aplicável em vários procedimentos, né? E ela tem esse caráter de ação autônoma, né? Enquanto que o pedido contraposto, embora ele tenha um pedido do réu, ele não se configura como uma ação autônoma. Então, lembrem, né, nesse caso aqui, que no procedimento comum, a ferramenta para o réu que quer demandar o autor é a reconvenção, tá? E como que é o procedimento? Pessoal, o procedimento da reconvenção ele está estabelecido nos parágrafos do artigo 343. Ele é
um pedido que é feito de forma incidental, tá? Mas conjunta com a ação principal. Então, apresentada a contestação, né, a reconvenção ela vai ser apresentada na própria petição de contestação, tá? Juntamente com a ação principal. Então, ao elaborar a contestação, né, deve-se dedicar um tópico específico para a reconvenção, que vai conter lá a devida qualificação das partes, né, a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, o pedido propriamente dito, o valor da causa, tá? Então, é importante diferenciar aqui, tá? Da defesa, porque embora elas estejam na mesma peça, elas não são a mesma coisa, pessoal. Então, lembre da reconvenção como um contra-ataque. E é fundamental que ele seja diferente da defesa, né? Por quê? Porque ele precisa ter. Primeiro, tem que demonstrar essa pretensão própria que esteja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, tá? Depois de apresentada a reconvenção, então, né, haverá a intimação do reconvindo, tá? Para apresentar manifestação aqui. Então, após a apresentação da contestação, teremos ali a reconvenção junto com a contestação, o juiz vai intimar o autor e dizer assim: intime-se, tá? Para se manifestar da reconvenção apresentada. Então, ele tem que contestar essa reconvenção, tá? Essa é uma, ou responder a essa reconvenção. No mesmo prazo de 15 dias, né? No mesmo prazo de 15 dias. E sendo feita essa resposta, né, à reconvenção, a gente vai ter aqui uma defesa do autor reconvindo, né, em relação ao pedido do réu reconvinte, tá? Então, é importantíssimo que vocês lembrem desses aspectos aqui. Aí, depois, o parágrafo segundo, ele me diz assim, que a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção, justamente por conta dessa autonomia, né, que a reconvenção apresenta, tá? Também, a gente tem a questão aqui no parágrafo terceiro, que a reconvenção, ela pode ser proposta tanto contra o autor, tanto quanto contra um terceiro. Imagine, pessoal, que a relação conexa aqui entre o autor e o réu, né, ele envolveu um terceiro também. Então, ele pode trazer esse terceiro aqui, tá, na reconvenção. A reconvenção também pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio passivo, em litisconsórcio com terceiro, né? E, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual, certo? Ainda, pessoal, o réu, ele vai poder fazer essa reconvenção, mesmo que ele não apresentar contestação, tá? Por quê? Porque justamente por conta dessa autonomia que se tem, né, no processo civil, tá? E especialmente no processo civil aqui na reconvenção. Depois que isso acontece, né, que a intimação, então, é feita a apresentação da contestação com reconvenção, intima-se o autor para se manifestar, tá? E aí haverá a intimação também do reconvinte em réplica, né? Depois disso, o processo ele vai seguir para a fase de saneamento e instrução, tá? Para uma posterior sentença, onde o juiz, né, vai decidir aí o pedido e vai julgar essa mesma sentença, a reconvenção. Então, vamos olhar como que a FGV tem cobrado as provas, né? Tem cobrado esse assunto aqui nas provas. Vamos começar por essa questão do 42º exame, que fala assim: Ana Carolina procurou você, como advogado, para elaborar a sua defesa em demanda pelo procedimento comum, movida por Eduardo perante vara civil, com o objetivo
de obter uma indenização em virtude de um suposto inadimplemento de Ana Carolina, qual seja ter entregado uma quantidade de soja menor do que a que for acordada contratualmente. Nessa reunião, Ana relatou que a indenização não era devida, porque ela havia entregado a quantidade de soja prevista no contrato. Ana Carolina relatou que, na realidade, Eduardo não tinha realizado o pagamento da quantia que lhe é devida. Então, assinale a opção que representa a medida cabível que você, na condição de advogado de Ana Carolina, indicou. Então, vamos analisar aqui as assertivas, né, e comentar cada uma delas. A primeira assertiva diz assim: Ana Carolina terá que ajuizar nova demanda autônoma visando o pagamento da quantia devida por Eduardo. Não, né, pessoal? Tá incorreta essa assertiva aqui, porque lá no artigo 343 tem a previsão de fazer uma reconvenção na própria contestação, tá? E ela vai ser, então, conexa com a ação principal e com o próprio fundamento de defesa. Tá? Então, por isso que ela está errada. Ana Carolina poderá apresentar reconvenção para cobrar quantia que lhe é devida por Eduardo, sendo essa medida deverá ser formulada na contestação. Corretíssimo, né, pessoal? Exatamente como prevê o artigo 343 do CPC, né? A Ana Carolina ela vai poder apresentar reconvenção dentro da própria contestação. E isso significa que no mesmo processo em que se defende a acusação do inadimplemento, né, ela pode formular um pedido, né, a Ana Carolina aqui pode formular um pedido contra o Eduardo para receber o valor que ele supostamente lhe deve. Tá? Essa é uma forma mais eficiente, inclusive econômica, de resolver a questão, né, porque concentra peculiaridades e pretensões relacionadas a um único processo. Tá? Vamos analisar as últimas duas porque estão erradas, né? A C diz assim: Ana Carolina poderá representar a reconvenção para cobrar quantia que lhe é devida por Eduardo, sendo que essa medida deverá ser formulada em petição apartada da contestação. E aí, pessoal, tá errada essa aqui também, né? Porque a apresentação da reconvenção em petição separada, ela só vai ser possível quando o réu não apresentar a contestação, tá? Ela precisa contestar primeiro. Então, por isso que tá errado. E a última, né, diz assim: Ana Carolina poderá formular o pedido contraposto para cobrar a quantia que lhe é devida por Eduardo, sendo que essa medida deverá ser formulada em petição apartada da contestação. Então, pessoal, nesse caso aqui, está falando de pedido contraposto, tá? E é um objeto lá da Lei 9.099 de 95, que se aplica lá para o Juizado Especial Cível, tá? Mas aqui a gente está falando de uma ação do procedimento comum, né? Então, por conta disso, ela também está errada, certo? Então, pessoal, essa é uma das formas, né, que a FGV tem exigido o domínio desse conteúdo que envolve respostas do réu, tá? Tanto a contestação como a reconvenção são conteúdos muito estratégicos, né, para a prova da ordem. Então, é muito importante que vocês dominem essas regras procedimentais, né? Dominem o conceito, saibam fazer essa diferenciação, porque a FGV ama os artigos 335, 337, tá? E 443. Tá? Então, lembrem dos prazos, tá? Do termo inicial, saibam as exceções da impugnação especificada, dominem as preliminares e vocês terão várias questões aí na conta de vocês. Como dica final, né, façam exercícios focados nesses artigos, criem os seus mapas mentais, por exemplo, para ajudar, tá, nessa estruturação, né, de uma contestação com preliminares, tá? E no mais, eu desejo sucesso, acreditem no potencial de vocês, porque cada dia estudando é um passo mais próximo da aprovação. Até mais.